56 pessoas já morreram e mais de 500 ficaram feridas em um golpe militar que estaria substituindo um golpe militar também que aconteceu em 2019. Vou meter o contexto ali do Sudão, que hoje é o terceiro maior país da África, já foi o primeiro em 2011, e sofre com gravíssimos problemas sociais e agora, claro, políticos. Notícias importantes também relacionadas a uma matéria da Bloomberg que confirma, ratifica, a ideia dos Estados Unidos estar perdendo a sua influência internacional, colocando que a Arábia Saudita está numa aliança com a Rússia e isso pode prejudicar inclusive a reeleição do Biden. E lembrando também que o próprio Emirados Árabes Unidos, também país super relevante para a geopolítica americana, faz parte hoje do NDB, que é o Banco dos BRICS. Polônia e Hungria proíbem a exportação de grãos que vêm da Ucrânia, o que reforça, né, que principalmente a Hungria não, porque a Hungria é mais inimiga, entre aspas, geopoliticamente da Ucrânia, por ser aliado do Putin, mas que a Polônia, que é o principal país por onde entram armamentos, ajudas, tal, para a Ucrânia, claro que vai pensar também nos seus próprios interesses. E para finalizar, o Washington Post, talvez uma das principais mídias americanas, faz uma matéria gigantesca criticando a postura do Lula, colocando que esperava que pós-Bolsonaro o Lula se consolidasse como uma liderança da democracia na América, mas que ele está fazendo justamente o contrário. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, caso você queira apoiar aqui o canal, pessoal, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça também uma contribuição via chave Pix. E caso você queira o curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, menos de 70 centavos por dia, pessoal, aulas ali, né, de reforma de Israel, resumos mensais, você tem todo o conteúdo de geografia, mais de 1.200 exercícios, gabarito comentado, que é perfeito para você, concurseiro, pré-vestibulando ou, claro, que quer se manter super atualizado, beleza? Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Seguinte, pessoal. A gente teve uma triste notícia, né? E, aliás, há uma guerra de narrativas aí também entre o Exército e a RSF. RSF, galera, para quem não sabe, vamos voltar um pouquinho, né? O Sudão é um país que passa, assim como uma série de países da África, por umas disputas étnico-religiosas. Tanto que, por exemplo, em 2011, a gente teve a separação do Sudão e o Sudão do Sul, sendo que o Sudão do Sul ficou de maioria cristã e o Sudão do Norte de maioria muçulmana. Mas antes disso, a gente já tinha outro conflito na região de Darfur e era o governo contra uma minoria étnica, isso em 2003. Para vocês terem uma noção, nesse conflito, a gente teve 300 mil mortes e mais de 2,5 milhões de pessoas foram obrigadas a sair das suas casas. E dentro desse contexto, formou-se ali um grupo paramilitar, que inclusive tinha ligações com o exército, né? Que foi responsável por uma série de atentados contra os direitos humanos. Esse grupo chama-se RSF, que vai ser importante inclusive no que a gente vai falar agora. Pois bem, galera, a gente teve a derrubada em 2019 do governo do al-Bashir. O al-Bashir, que foi um ditador que dominou o país durante muito tempo, e instalou-se ali um governo provisório. Esse governo provisório é liderado pelo Abdallah Hamdok, que ficou até meados ali de 2021. Quando em 2021, o exército, alegando que era um governo muito frágil, que existiam muitas milícias disputando o poder, que ele não conseguia criar uma coalizão nacional, o exército instalou uma ditadura para evitar que outras ditaduras tomassem o poder. E pode perceber que sempre é essa a justificativa, né? Olha, a gente vai instalar uma ditadura para impedir que o país vire uma ditadura. Na prática é isso, tá? E aí, essa ditadura foi feita com as tropas do exército, lideradas pelo Al-Burhan, general Al-Burhan, e contra o general que era a liderança da RSF, que conta hoje, estima-se com mais ou menos 100 mil militares. Esse líder da RSF ficou com uma espécie de vice, vai, entre aspas, e o Al-Burhan como o presidente de fato. Ia ser um governo provisório para a instalação de uma democracia que, claro, até hoje não veio. Só que esses dois grupos também, eles começaram a brigar entre si. A RSF estava em alguns lugares onde não poderia estar, o exército na quinta-feira, né, condenou, olha, você não pode estar próximo aqui do aeroporto, tá, enfim. E a RSF foi lá e começou a tomar o poder em uma série de localidades. A RSF alega que hoje ela já domina o Sudão, enquanto as tropas do exército garantem que não. Na verdade, elas que continuam dominando, e aí existe essa guerra de narrativas, né? Fato é, galera, que a gente já teve o Borrell, por exemplo, da União Europeia, falando que vai pegar suas tropas para tentar manter a estabilidade no país. Perdão.
Perdão. A Rússia, galera, também garantindo isso. Os Estados Unidos, né? Enfim, o Sudão é um país que passa por uma guerra étnica, entre aspas, uma guerra política também, e isso tende a agravar ainda mais a situação no futuro próximo. Desses conflitos entre o RSF e o exército local, que nem eu falei, já foram mais de 50 mortes por enquanto. Outra notícia importante que rolou tá ligado a uma reportagem, tá, da Bloomberg, pô, galera, mídia super importante aí, internacional, que garante que os Estados Unidos está perdendo a sua hegemonia no Oriente Médio, coisa que inclusive eu já tinha comentado aqui para vocês, claro, né? Só que dessa vez citou a parceria entre Arábia Saudita e Rússia. Por quê? A gente está falando de dois dos maiores produtores de petróleo do mundo. A Rússia não faz parte da OPEP, a Arábia Saudita faz, inclusive é a liderança da OPEP. Só que toda vez não vai, mas grande parte das vezes em que as reuniões da OPEP vão acontecer, há um convite para a Rússia também participar, pela relevância que a Rússia tem no mercado de petróleo, e a gente forma o que a gente chama de OPEP+. Só que os Estados Unidos sempre teve uma grande interferência na Arábia Saudita, porque os Estados Unidos, Arábia Saudita, convence aí seus pares a produzir um pouco mais de barris de petróleo para baixar o preço, ou não, pode produzir um pouco menos, porque a economia está meio paralisada, tal, então vocês vão perder a parte do lucro, né? A OPEP ela se reúne justamente para definir quantos barris de petróleo cada um dos seus membros vai produzir para tentar regular o preço. E os americanos sempre tiveram uma certa interferência nisso. E, em contrapartida, ofereciam ali, né, financiamento, segurança, parceria geopolítica para a Arábia Saudita. Eu diria que as relações elas começaram a se estremecer um pouquinho mais depois do governo Biden. O governo Biden, por exemplo, rolando a guerra civil no Iêmen, deixou de apoiar as tropas do Hadi, que eram parceiras da Arábia Saudita. Pô, cara, a Arábia Saudita percebeu que os americanos estavam tentando fazer uma parceria com o Irã. O Irã ainda não tinha uma parceria com a Arábia Saudita. Acabou de ser finalizada com mediação dos chineses. Então, a Arábia Saudita foi percebendo que os americanos, na tentativa de tentar fazer uma parceria um pouco maior com antigos inimigos, como, por exemplo, o Irã, acabou se afastando de aliados mais importantes, como a própria Arábia Saudita. E houve um rompimento das relações. O Biden, por exemplo, ele fez uma visita a Riad, Arábia Saudita. E eu diria que, assim, poucos negócios foram firmados, inclusive um pedido dos Estados Unidos para estabelecimento, uma normalização das relações com Israel não aconteceu, tá? Em compensação, a gente teve recentemente a Arábia Saudita fechando um acordo, por exemplo, com o Irã, e mediado, inclusive, pelos chineses. Tivemos reuniões recentes da OPEP+, em que ficou decidido que eles vão reduzir a produção de barris de petróleo para beneficiar os membros da OPEP e, claro, a Rússia. A Rússia manipulou também porque imagina, né? Como que a Rússia está conseguindo ganhar dinheiro e tal? Com a exportação de petróleo, é fato. Então, se a Arábia Saudita reduz a produção de barris, isso ajuda os russos e prejudica os Estados Unidos, que vem sofrendo também, pessoal, com inflação e tal, né? Embora tenha estado uma quedinha, mas ainda vem sofrendo com inflação e tal. Os americanos estão tão desesperados que o Biden está cogitando o projeto Willow, que é o projeto de exploração de petróleo no Alasca, mesmo com todas as críticas ambientais existentes. Ou seja, a Arábia Saudita, que sempre teve, né, debaixo da asa dos Estados Unidos, está indo mais para o lado russo da força, russo-chinês da força. E os próprios Emirados Árabes Unidos, também, o Biden, fez um convite público, inclusive, ao presidente, né, da Arábia Saudita. Ele ainda não fez a visita e foi anunciado, inclusive pelo Lula, quando estava em viagem à China, que os Emirados Árabes Unidos hoje fazem parte do NDB, que é o Banco dos BRICS. Lembra das declarações? Olha, a gente vai ser a liderança desse sul global, desse sul aqui que vai unir os países emergentes e tal. Pode ser que os Emirados Árabes entrem também, não só no NDB, mas também nos BRICS. E os BRICS, como eu sempre falo, estão deixando de ser um bloco de parceria econômica, né, como foi com o Brasil, Rússia, Índia, China, com a África do Sul, e está passando a ser um grupo de oposição, geopolítica, ao G7, aos países desenvolvidos. Cara, só a entrada da China na mediação entre as duas maiores potências do Oriente Médio, excluindo Israel, claro, tá? Já é muito sintomático da redução de poder dos americanos. Outra notícia importante relacionada também à Hungria e à Polônia. A Hungria meio que a gente já esperava, né? O Viktor Orbán é um aliado do Putin, e embora faça parte da União Europeia, sempre tende a adotar medidas mais polêmicas, entre aspas, contra os ucranianos. Mas a Polônia, e aí olha que interessante, né? Ela vem sendo a porta de entrada de armamentos, de financiamentos. O maior número de refugiados ucranianos hoje são refugiados que estão vivendo na Polônia. Isso é fato, tá? Só que, ao mesmo tempo, foi fechado um acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia, da exportação desses grãos de maneira mais sólida,
para não ferrar o preço dos alimentos, para aumentar, né, o preço dos alimentos no mercado externo e para também não prejudicar os agricultores da Ucrânia. Só que a gente tem grandes rivais aos produtos agrícolas da Ucrânia, principalmente aos grãos, aos cereais, ao trigo, né? Que é a própria Polônia. E aí a Polônia começou a reclamar, principalmente os seus agricultores, assim como a Hungria, que estava sendo uma concorrência desleal. Poxa, a gente sempre teve uma certa forma de protecionismo aqui e tal. Agora, só por conta desse acordo dos grãos, tá enchendo de grãos ucranianos no mercado polonês e ferrando com os agricultores nacionais. A Polônia, então, mesmo falando que estamos ajudando os ucranianos, mas primeiro pensando nos meus próprios interesses, a gente vai barrar a importação de grãos que vem da Ucrânia para defender os agricultores locais. A Ucrânia reclamou, alegando, olha, eu sei que vocês têm dificuldade aí com seus grãos, produtores, mas vejam que a Ucrânia está em guerra. A nossa dificuldade ela é muito maior, mesmo com os agricultores. A Polônia, aparentemente, e a Hungria também, né, não fizeram muita questão e pensaram na defesa dos seus próprios agricultores. E para finalizar, galera, notícia importante também relacionada ao Washington Post, uma das principais mídias também americanas, que garantem que esperavam uma atitude diferente do governo Lula, tá? Deixando bem claro, galera, que eles... É uma parte mais de opinião, né? E eles deixaram bem claro ali que eles esperavam que com a saída do Bolsonaro, que segundo eles, um defensor da ditadura militar brasileira e também um assíduo seguidor do Trump e dessa direita mais extrema global, com a saída dele e a entrada do Lula, esperava-se que alguém que, por exemplo, criticou as atitudes do dia 8 de janeiro, né, da invasão aos três poderes e tal, que instalasse uma democracia maior no país e que ele defendesse princípios mais democráticos. Só que a visita da China só consolidou essa posição brasileira antidemocrática, tá? E aí ele cita uma série de questões. Ele fala, por exemplo, da questão dos 2 navios iranianos que atracaram nos portos brasileiros aqui, no Porto Brasileiro do Rio de Janeiro, e inclusive foi feita uma cerimônia para comemorar a relação diplomática entre Irã e Brasil. Criticou, por exemplo, a visita do Celso Amorim, que fez uma visita à Rússia e que também fez uma visita à Venezuela de Nicolás Maduro, tá? E lembrando que o Sergei Lavrov está vindo para a América Latina e um dos países, né, hoje é dia 16, né, que eu estou gravando, amanhã vai ter uma reunião com Lula, dia 17. Criticou posturas, por exemplo, da guerra da Ucrânia, falando que o Brasil nunca criticou ou sancionou a invasão da Rússia, que não adotou as sanções. E aí eu penso o contrário, tá? O Brasil, sim, ele criticou, só que naquele tom meio em cima do muro, né? Por exemplo, quando foi votada uma declaração contra a invasão, o Brasil votou favorável. Mas, ao mesmo tempo, a gente votou favorável a uma investigação aos atentados que aconteceram no Nord Stream, com a Rússia participando das investigações. Ao mesmo tempo que o Lula falou que a invasão da Rússia foi errada nos 4 territórios, ele fala que a Crimeia realmente deveria pertencer à Rússia. Então, aquele em cima do muro, né, digamos assim. E, inclusive, a proposta do Clube pela Paz, que conta só com os países dos BRICS, excetuando a Rússia e colocando a Indonésia no lugar. Países que nenhum deles, claro, adotaram sanções contra os russos. Criticou, por exemplo, a postura do Brasil em relação ao impulsionamento do Yuan. Falou que o Brasil está lutando agora pela desdolarização da economia, o Yuan como moeda mundial, e que isso vai trazer prejuízos ao Brasil. Lembrando, galera, que teve críticas, inclusive, do ex-embaixador aí, que ele falou, olha, boa sorte ao Brasil, porque se o Brasil acha que o real ou o Yuan vai ser a moeda mundial, isso não vai acontecer. Ou seja, o que está bem claro é que o Washington Post e os Estados Unidos como um todo, teve até senador americano que convocou membros do governo Biden pedindo explicações desse afastamento do Brasil frente aos Estados Unidos. O Trump deu uma entrevista e também citou nominalmente o Brasil e a Colômbia também, né? Falou que são países parceiros que estão se afastando na geopolítica, indo mais para o lado dos chineses e dos russos, tá? Então a gente percebe que por todas essas declarações, os Estados Unidos estão muito preocupados com o futuro na América Latina. E aí, galera, vocês acham? Pergunta final aqui pra vocês, tá? Se fosse o Trump, o presidente dos Estados Unidos, alguma coisa seria diferente? Ou vocês acham que é a política de Estado americano que está comprometendo as relações com antigos parceiros, como América Latina e Oriente Médio? Trump, Biden ou Estado americano? O que está fazendo os Estados Unidos perder essa hegemonia geopolítica? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.